Olá, você que acompanha nosso canal, uma alegria muito grande contar com a sua presença, sua audiência. Hoje eu gostaria de falar de um caso que aconteceu há um tempo atrás, que ganhou uma grande repercussão nas mídias sociais e, de modo particular, se tornou objeto aí de discussão. Não vou entrar no mérito se é bom ou não é, mas eu gostaria de entrar no mérito da forma ou da maneira que educamos. Caso Mariana Ferrer, que teve um relacionamento que não foi consensual e a partir daí houve um estupro que levou para um caso inédito de interpretações. O interessante não é só o erro, porque são duas pessoas que vêm de uma classe média, a gente pressupõe que tiveram boa educação, um bom olhar e por aí vai. Mas o mais interessante foram as falas e os preconceitos ou os julgamentos realizados numa corte, que depois esteve amplamente divulgada nas mídias sociais. E o que é interessante, é claro que se eu pegar um recorte, eu vou falar, não, realmente ele é assim, aquele juiz, aquele promotor, aquele advogado, enfim. E o que eu quero falar com você? Hoje nós nos esquecemos ou deixamos essa responsabilidade para outras instâncias. Você como pai e mãe, você como professor, professora, educador, educadora, às vezes nós esquecemos que somos referências na vida das pessoas, na vida dos jovens, das crianças. E note, eu falei a palavra referência, porque modelo é aquele que nós devemos seguir retamente, faz tudo certo, e nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos acertos e temos aquilo que precisa melhorar. Note que eu não falei erro, porque o ser humano, ele não é algo errado que eu vou quebrar, vou consertar, tal, mas são coisas que saem de uma outra forma e maneira, que é um campo um pouco mais da psicologia e da pedagogia também. Mas nesse sentido, eu chamo a atenção para você enquanto referencial, porque muitas vezes a gente pode julgar aquela atitude que aconteceu naquele tribunal e lembrar que nós vivemos uma grande intolerância. Hoje nós vivemos a intolerância política, a intolerância religiosa, a intolerância de ideias e opiniões, a intolerância do ser ou não ser. Hoje a nossa opinião é mais importante do que a opinião do outro. E muitas vezes nós brigamos com isso de uma forma e uma maneira que expressa a nossa intolerância. E por que eu chamo a atenção? Porque, querendo ou não, nós convivemos em grupos. Convivemos com os nossos familiares, convivemos com amigos do trabalho, amigos de casa. E muitas vezes eu posso defender uma posição, se eu falar se você é a favor do aborto, do estupro, da pena de morte, você vai ter uma opinião, pode ser positiva ou negativa, e você vai defendê-la veemente. Mas muitas vezes, em alguns comentários, em momentos sutis, essa opinião não pode ser aquilo que você pensa realmente. Então, vamos supor, homofobia, você tem um pensamento e às vezes você faz uma brincadeira. Vamos supor, racismo ou preconceitos, você tem uma opinião e às vezes você faz outra brincadeira. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos e com aquilo que vamos transmitindo, porque muitas vezes, e aqui eu gostaria de lembrar o exemplo de uma criança que foi concebida. Quando o pai e a mãe concebem uma criança, tem 9 meses, e a partir desses 9 meses, o médico fala, olha, essa criança tem que ser envolta num ambiente de amor, de paz, tranquilidade, não fuma, não bebe, não faz isso, faz aquilo, tudo isso afeta a criança. E nós tomamos um certo cuidado, mas esse cuidado não são só nos 9 meses. É ao longo desse processo formativo dessa criança. E você, quanto pai e mãe, tem o maior presente na sua mão, que é seu filho e sua filha. E muitas vezes hoje, ele vai reproduzir coisas que ele vê em casa. E eu digo isso porque num colégio, ou num ambiente, num shopping, enfim, ainda percebemos muitas vezes que a criança, às vezes ela tem uma birra, às vezes ela fala mais alto, às vezes ela bate, às vezes ela morde, às vezes ela grita. E se formos observar ou investigar um pouco mais, é claro que não é a regra,
nós vamos perceber que muitas e muitas vezes isso é fruto de uma educação. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos na frente da criança, com aquilo que assistimos na frente da criança, aquilo que ouvimos na frente da criança, porque tudo isso é elemento de formação. Não só o pai e a mãe, o professor e professora também. E assim sucessivamente. Da onde eu quis partir? Eu parti de um tribunal com pessoas adultas que foram crianças um dia. E eu não sei se aqueles adultos tiveram essas experiências de não respeitar uma mulher, de não respeitar alguém que sofreu. É claro que se eu for perguntar para eles se eles respeitam, é claro, racionalmente, não, é isso mesmo. Agora, será que eu defendo essas posições no meu dia a dia, nas conversas, nas relações, no que eu vou fazendo ao longo da minha existência? Ou eu sou, como diz uma palavra do mundo bíblico, sepulcro caiado? Eu falo muito bem, mas vivo uma outra situação, como vai dizer a própria filosofia, a dicotomia da vida. Sou ótimo nisso aqui, mas falo totalmente errado. Faço totalmente errado aquilo que eu pronuncio. Então tomemos cuidado, para que esse caso não seja só um reflexo de uma educação errônea que aconteceu lá atrás e que muitas e muitas vezes você e eu somos responsáveis. Um abraço e boa semana de vida, de alegria, de esperança e, claro, educação.